Quero partilhar com vocês hoje 3 intuições sobre a nossa liturgia de hoje, partindo de uma imagem, a imagem de Moisés com as mãos levantadas, né? Enquanto ele está com as mãos levantadas, Israel vence, e quando ele baixa a mão, Israel começa a perder. E de repente aparecem 2 figuras, Arão e Hur, que são 2 homens, que mantêm as mãos de Moisés levantadas para o alto, para que ele continue nessa postura de súplica e Israel vença. Primeira pergunta, para ativar este simbolismo da fé em vocês é: quem na vida de vocês mantém as suas mãos levantadas para o alto? Qual é a motivação que faz, com que você, mesmo apesar do cansaço, continue com as mãos para o alto? Quem mantém as suas mãos levantadas para o alto? Essa pergunta nos joga imediatamente na questão complicada sobre a necessidade de orar, que nós escutamos hoje. Jesus contando essa parábola para ensinar aos discípulos a necessidade de orar. Mas em que sentido a oração é necessária? Domingo passado nós trabalhamos isso. Começamos a trabalhar, porque começamos domingo passado, este domingo, e o domingo que vem ainda tem o tema da oração. E domingo passado nós fizemos uma afirmação que de repente pode ter incomodado bastante, que é: Deus não precisa da sua oração. Mas é porque não precisa mesmo, não é porque você vai orar que Deus vai ser mais Deus. A sua oração não acrescenta nada ao ser de Deus. Deus não é um ser bajulador, um ser que gosta de ser bajulado, sabe? Deus não precisa da sua oração. Então por que a oração é necessária? Porque o Evangelho fala isso, não é verdade? Que a oração é necessária. Necessária em que sentido? Por que a oração é necessária se Deus não precisa da nossa oração e se a nossa oração não muda o ser de Deus? Seria um absurdo, que Deus se mantivesse Deus porque nós oramos, Em que sentido a oração é necessária? A oração é necessária como a água é necessária para manter você em vida, sabe? Quando a gente fala da necessidade da oração, a gente está falando ou retomando aquilo que é a necessidade no sentido mais próprio do termo, É a condição de possibilidade sem a qual eu não chego lá. É a condição de possibilidade sem a qual eu não chego lá. Vamos explicar isso de forma mais direta para vocês, A oração é necessária porque Deus é o seu Criador, porque Ele é aquele que te mantém em vida. A oração é necessária no sentido de que, sem essa comunicação com o Senhor, você se perde. A oração é necessária porque, sem o reconhecimento da sua criaturalidade, nós caímos naquilo que seria a ilusão do ego, a ilusão transcendental do ego que a gente chama, que é a ilusão de pensar que nós somos donos de nós mesmos. Por isso orar sempre é necessário, para que a gente se situe no lugar da criatura. É necessário porque, para manter uma amizade, a gente tem que se comunicar com um amigo. É por isso que é necessário. Existe amizade sem comunicação? Existe filiação sem carinho do pai para com o filho e do filho para com o pai? Por isso que é necessário. Então é muito importante a gente retomar a necessidade da oração, não a partir de uma espécie de interesse que nós temos, E que é um interesse que em algum momento da nossa vida pode aparecer, no nosso desespero, nós podemos pedir a Deus as coisas e não tem problema nenhum, nós podemos pedir as coisas a Deus, Tanto as bênçãos espirituais como materiais. Mas o sinal de maturidade na fé tem a ver com aquele homem, com aquela mulher que é capaz de superar, por exemplo, a necessidade de fazer uma oração de petição. Simples. Quando você acorda, qual é a oração que você faz para Deus? A gente tem muitas possibilidades de orar, Não é só pedir. A gente poderia, por exemplo, acordar e dizer assim: nossa, poxa vida, acordei, teve gente que não acordou. Ou, poxa vida, acordei em casa, teve gente que acordou no hospital. Não é isso? Olha, acordei e consegui tomar de café da manhã, e teve gente que acordou e não conseguiu, ou porque está doente ou porque não tem café da manhã.
Então a gente poderia, por exemplo, de manhã, elevar uma oração a Deus de gratidão, não é isso? Mas muitos de nós reduzimos a oração à petição. E a reclamação, né? Uma lamúria, né? Em relação a Deus. A gente sempre pede, sempre pede, sempre pede. E não é que a gente não tenha que pedir. A oração de petição é uma oração autêntica, validada pela igreja e pela nossa fé, e importante. Mas ela não é a única que existe. Quando a gente reduz a nossa oração à petição, nós estamos tomando a necessidade em outro sentido, né? A necessidade de orar em outro sentido, que não seria esse sentido evangélico que a gente colocou hoje, né? Como se tivesse assim uma intenção, né? Meio que um intercâmbio entre a minha oração e aquilo que Deus pode fazer por mim. E é por isso, para a gente passar para a última parte da nossa homilia, que muitas pessoas abandonam a fé, porque a gente espera que a gente vai ser atendido em tudo. E eu digo para vocês, vocês não serão atendidos em tudo. Muitos pedirão a cura para o câncer e a cura não virá. Muitos pedirão um trabalho melhor e esse trabalho não vai vir por muito tempo. E aí nós caímos, né, numa tentação muito grande, que é a ideia do Senhor não me ouviu. O Senhor não se importa comigo. E aí a terceira parte da homilia que tem a ver com essa palavra, né? Todo o contexto evangélico e o da fé cristã mostra pra gente a figura de um Deus que se importa conosco. E nesse sentido você é importante para Deus. Vamos pegar a palavra importar no sentido comercial do termo, no sentido, né, lexical mais comum, né? O que é um produto importado? Um produto que você traz de outro lugar para dentro do país, não é isso? Dizer que Deus se importa com você significa que Deus toma da sua vida aquilo que te preocupa e traz para Ele. Por isso que você se torna um ser importante para Deus. Os deuses gregos não se importavam. Os deuses pagãos não são deuses que se importam com o outro. A revelação cristã fala de um Deus que se importa com a gente, né? E a prova da importância que nós temos para Deus é a encarnação. Ele se importa tanto conosco que Ele se encarnou. Ele tomou a nossa carne. Ele se importa tanto conosco que Ele tomou a nossa humanidade. Ele se importa tanto conosco que entregou o seu próprio corpo. Nós somos importantes para Deus, né? Ele é aquele que se importa conosco, né? No sentido de trazer para Ele e tomar para Ele aquilo que é próprio do ser humano. Isso é uma maravilha, né? A gente entender a fé e adorar um Deus que se importa conosco e se importa com o mais pequeno. Quando a gente cai, né? Vamos dizer assim, a gente se dá conta, né? Na verdade, isso que eu queria dizer, de que nós somos importantes para Deus e que Deus se importa conosco, a nossa oração muda de foco. A gente deixa de ser mais mesquinho, né? A gente começa a agradecer mais. Não é que a gente deixa de pedir, a gente pode continuar pedindo, mas a gente vai se dando conta que a nossa relação com Deus, ela é muito mais do que uma relação baseada numa espécie de interesse de conseguir o suprimento primário, né? Assim, o interesse que eu tenho por me manter de alguma forma numa posição, ou de conseguir alguma coisa muito material, ou de conseguir alguma coisa que me faça ser feliz nesta vida. Porque Deus se importa com você para além dessa vida. Você não é importante para Deus só aqui nessa terra. Deus se importa tanto com você que Ele quer te levar para a eternidade. Isso não é bonito? E que pobreza que a gente fique preso à dimensão da materialidade, né? Quero que o Senhor faça um milagre da minha vida, que cure a minha mãe do câncer. Olha, ela pode ser curada hoje e morrer amanhã. É essa a cura que você busca? É essa a salvação que você quer? Mas que coisa pequena.
Deus se importa com você para além de tudo isso. Isso é muito difícil, às vezes a gente trabalhar, né, e a gente avançar nessa concepção, né, da fé, né, e da oração, que ultrapassa essas barreiras, né, dessas petições muito pontuais que a gente faz. Não tem problema, continuem com os braços para cima, continuem orando, mas, né, resgatem essa fé mesmo, essa noção, né, importante que a fé coloca para nós, de que nós somos importantes para Deus para além daquilo que seriam as nossas necessidades mais básicas, né? Claro que Deus se importa com aquele que sofre com câncer, com a falta de trabalho, né? Claro que Deus se importa com aquele que está sofrendo por uma doença, com aquele que está sofrendo corrupção, Ele se importa com a gente. Mas aí, esse ato de se importar conosco ultrapassa a dimensão do espaço e do tempo. É por isso que nós, cristãos, acreditamos que nós somos feitos para a eternidade. Deus se importa com você, sim, aqui na terra, mas para além dessa terra, né? Acho que essa é a beleza, né? Quando a gente descobre isso, eu repeti isso várias vezes e quero terminar com isso. Quando a gente descobre isso, aí a gente percebe de verdade que a gente tem mais do que merece, mais do que espera e mais do que pede. Quando a gente percebe de verdade isso e a gente lança um olhar honesto para nós, a gente vai ver que realmente nós somos importantes para Deus e que Ele nos dá mais do que a gente pede, mais do que a gente espera e mais do que a gente merece, né? Então que Deus nos ajude, né, a retomar o espírito de oração e que esse espírito de oração possa nos fazer, né, retomar essa nossa adoração a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.